Boa noite, galera. Tudo bem? Só aguardar uns minutinhos aqui até o pessoal entrar para eu já adicionar o Newton, certinho? Para a gente dar início à nossa live. Boa noite, Tati, minha comadre, amiga, minha irmã, minha mãe. Boa noite, Nath, Pri Santana. Ó, o Newton já tá por aí. Já vou só aguardar uns segundinhos para tá chamando já ele, tá bom? Vamos lá, vou chamar ele. Mãe, vinha. Agora. Deu algum erro aqui, o Newton não ficou. Só um minuto, vamos de novo. Não tá dando certo. Newton, se você estiver aí, tenta mandar o convite para eu te aceitar, que eu tô enviando e não tá dando certo. Pastor Moacir, prazer te ver por aqui. Obrigado, amiga Nath. Newton, dá uma chamada aí para ver se eu consigo, porque eu tô te enviando e tá caindo o convite. Tentar de novo, vamos ver se dá certo. Tô chamando. Cris, boa noite, Cris. Meu primo, Carlos. Boa noite, galera. Vamos chegando que tem uma live muito interessante, com um assunto muito importante, que a gente não pode deixar passar em branco como está sendo passado. Pri Santana, minha amiga, muito obrigado. Gente, eu tô tendo um probleminha para conectar um Newton aqui. Aguarda mais um minutinho aí. Ó, ele mandou tenta de novo, peraí. Manda aí, Newton. Deu? Aê, agora deu certo. Beleza. E aí, boa noite, Newton, tudo bem? Tudo jóia. E você, como é que tá? Bem também, graças a Deus. Um pouco nervoso, mas dá certo. Não, relaxa. Eu queria desejar uma boa noite aí também pro pessoal que está nos assistindo. Tem uma turminha boa assistindo a gente, né? Ó, o Sim, está assistindo a gente, a Nath, tem galera aí assistindo. Muito tem boa uma noite. galera bacana. Eu também quero cumprimentar todo mundo que está aí para nos prestigiar e que teve uma empatia bacana, né, com o assunto, que é de extrema importância, tem uma relevância importantíssima, muito grande. E eu só tenho a agradecer, né? Sim, Eu vou deixar o Newton se apresentar para vocês, né? Vai lá, Newton. beleza. Pessoal, boa noite. Meu nome é Newton Campos, sou psicólogo, trabalho na área clínica. Eu atendo aí demandas de ansiedade, depressão, dificuldade nos relacionamentos, a questão também do desenvolvimento pessoal, alguém que procura se desenvolver, tanto na parte do trabalho, tanto na área social e pessoal também.
e eu faço também conteúdo para a internet. Eu costumo fazer postagens diárias tentando trazer algum conteúdo que possa ajudar as pessoas, tá? Trago algumas dicas sobre ansiedade, depressão, saúde mental. E também tem um canal no YouTube, onde eu faço vídeos. Já é um conteúdo assim mais detalhado, mais aprofundado. Aí tem vários assuntos. Eu trago algumas reflexões, passo os conceitos de algumas patologias. Eu tento trazer também um pouco mais de humor, né? Lá no É importante. Deu usado, que falha, ajuda. né? Deu uma falha aí na sua. Você repete, por favor? Acho que deu para todo mundo. No YouTube eu costumo trazer vídeos aí, né, trazendo reflexões sobre a psicologia, tento trazer um lado assim mais pro humor também, tentando quebrar aquele clima mais pesado também. E eu sou uma pessoa que tenta mesmo ajudar as pessoas aí nas suas questões emocionais, tudo que envolve a área psicológica, e eu tento ajudar com o meu conhecimento, com a minha formação, a essas pessoas se desenvolverem e terem uma qualidade de vida melhor. Então, basicamente isso. Excelente, excelente. Um grande profissional, por sinal, né? Obrigado. A grande maioria que está aqui me conhece já, mas eu vou me apresentar. Meu nome é Gladstone, tenho 30 anos, sou estudante de Direito na Faculdade Exanc por enquanto, e hoje eu quis trazer esse tema para essa live. Eu pensei muito, por muito tempo, eu já estava com esse projeto em mente, e aí acabou que veio a pandemia e eu falei, casou, é o momento certo. E foi onde eu fui pensar qual assunto eu poderia iniciar. E eu fui olhar para mim, para dentro de mim mesmo, e dentro de mim mesmo, o assunto que eu precisava dizer era isso. Porque eu, por Uhum. muitos anos, vivo com isso, então eu sei qual é a luta, o quão difícil é, e eu falei, eu não abro mão a não ser que se for o assunto esse. Tem vários outros temas importantes também, não estou diminuindo nenhum outro, mas esse em especial eu tinha como necessidade de iniciar. E que é ansiedade e depressão, que a grande parte da população mundial tem ou ansiedade ou depressão, só que enxergam de forma diferente. E existe um preconceito muito grande em volta disso, na própria família, na própria residência, que às vezes pessoas ansiosas ou pessoas deprimidas não têm coragem de se assumir que está deprimido, que está ansioso, simplesmente por medo, simplesmente. Então eu falei, agora é a hora. Eu não sou influencer, não sou youtuber, quem sabe eu inicio isso, vamos ver se der tudo certo. Você ser um amigo de parceria. Bom Mas demais. eu pensei foi, com o pouco que eu tenho, eu vou tentar dar voz a isso, entendeu? E é isso Perfeito. aí. Então vamos lá, Newton. Vamos começar falando para o pessoal. Eu vou pedir para você definir, por favor, o que é ansiedade e o que é depressão. Sim, sim, ok. Legal, ótima pergunta. Ansiedade seria uma ferramenta natural do ser humano, né? Todo ser humano possui esse sentimento de ansiedade. E ela também é muito importante até para a nossa sobrevivência. É uma ferramenta que ajuda a gente a tomar decisões, procurar soluções para os problemas. Então, a ansiedade em si é uma ferramenta que todo mundo tem, isso é natural. O problema é quando essa ansiedade atinge um nível muito alto, onde começa a trazer prejuízos para a vida da pessoa, a pessoa não consegue controlar essa emoção e ela começa a atrapalhar na vida profissional, na vida pessoal, amorosa. Então, a ansiedade que a gente chama de disfuncional, certo? Que atrapalha a vida da pessoa. Então, é muito importante cuidar da ansiedade para que ela não chegue nesse nível. E a depressão já seria uma doença, já seria um transtorno, né? Não é natural. Sim. É natural a emoção de tristeza, isso todo mundo sente. Agora, quando essa tristeza também passa por um período longo, aumenta a intensidade, também começa a atrapalhar a vida da pessoa,
aparecem também algumas alterações fisiológicas. Por exemplo, uma pessoa com depressão tem dificuldade, o corpo dela tem dificuldade em produzir um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio do prazer, da felicidade. Então a pessoa perde a vontade, né, de viver, perde a questão do prazer, para de fazer as coisas que gostam. Então existe uma alteração. Exatamente. Isso. Existe uma alteração tanto fisiológica e tanto mental, comportamental, emocional. A diferença entre esses dois transtornos é esse. A ansiedade já seria um aumento aí de energia, o corpo fica mais acelerado, é uma energia excessiva, né? Uma energia que a gente não precisa tanto. E a depressão já seria uma redução dessa energia. Então, a pessoa fica para baixo, tem dificuldade em realizar as tarefas do cotidiano, não tem motivação, não tem energia para seguir a vida, né? E dizem também, a gente costuma analisar também, que na ansiedade você consegue enxergar os pensamentos do sujeito, mas voltados para o futuro. E na depressão a pessoa fica mais fixada com o passado. Então, são algumas características que diferenciam a ansiedade e a depressão. Mas que ajuda muito a detectar, né? O que é o que. Sim, exatamente. Eu vou pedir licença, eu só vou colocar o fone porque eu não sei porque o meu áudio está saindo muito baixo, eu não estou te escutando. Ah, tá. Não, Muito tranquilo. bem. Só um minuto. Certo? Agora. Fala aí, Newton, por favor. Oi, alô, testando. Aí, beleza. Show de bola, show de bola. Então, você respondeu muito bem, muito obrigado. E você já respondeu também a segunda pergunta que eu ia te fazer, como diferenciar as duas, né? Então, vocês utilizam de uma técnica, né, bem específica para separar qual que é qual. Eu quero te fazer uma pergunta, que essa também é uma dúvida minha também, muito minha. Existe uma regra se alguma vem primeiro e outra é possível ter as duas? Como que funciona isso? Sim, sim, interessante. Então, não existe uma regra, sabe? Pode acontecer, por exemplo, da pessoa primeiro desenvolver uma ansiedade, depois a depressão, a pessoa desenvolver depois a ansiedade. As possibilidades são infinitas. Entendi. Mas acontece muito, eu costumo analisar muito, que, por exemplo, uma pessoa que está com ansiedade, está por um momento, por exemplo, tem uma experiência muito desagradável com essa ansiedade, está sofrendo, está com muita tristeza porque não consegue realizar as tarefas do cotidiano por causa dessa ansiedade, e ela vai passando o tempo, né? Quando você segurando, certo, procura ajuda. E esse momento muito longo aí de tristeza, né, sofrendo ansiedade, acaba desenvolvendo a depressão. sim. Então, a ansiedade costuma puxar a depressão, vamos dizer assim. Ela vem antes. A depressão costuma causar a ansiedade. Por exemplo, a pessoa com depressão, ela pode sentir aquela ansiedade de ficar naquele sentimento, essa depressão nunca vai passar, e já ficar com aquele pensamento no futuro. E fica ansioso. Estimula a ansiedade. Mas entendi. As possibilidades são enormes. São muitas, né? Muitas. Infelizmente, né? Se fosse uma ou duas, a gente conseguia reverter isso e curava esse mal horrível que ataca mais de 90% da população. Infelizmente, é muito triste isso, né? O Newton, e eu quero saber o que você preparou pra gente de bacana. Conta aí pra galera. Agora eu quero te escutar. Eu trouxe alguns dados, né, sobre a questão da ansiedade e da depressão, né, dados científicos, né. Sim. Também trouxe algumas observações sobre como a quarentena tem afetado esses transtornos, né, como é que tem estimulado esses transtornos. Eu queria falar primeiro, então, os dados sobre a ansiedade. Eu pesquisei e, segundo a Organização Mundial de Saúde, 18 milhões de brasileiros sofrem desse mal. Isso antes da quarentena, né?
Com certeza hoje vai sim. ter aumentado. 3, 4 vezes mais, E é assim, a ansiedade, infelizmente. né? Ansiedade, assim, eu vejo que aumentou muito aí na quarentena por conta, nitidamente, por conta das pessoas terem que ficar em casa. Então, Sim, sim. às vezes, lidava melhor com a ansiedade, saindo, visitando alguém Distraía, né? ali, exatamente. E hoje não pode. E tem essa questão também da insegurança, da incerteza de quando isso vai passar, quando eu vou poder Sim, visitar meus amigos. Também tem o medo de sim, perder o trabalho, de ficar doente. Então, a ansiedade está bem voltada a isso, a essas incertezas, sim, esses medos, quando que isso vai passar. Então, a gente passa, a gente trabalha com esse pessoal para que eles desenvolvam uma maneira mais saudável aí para lidar com esse sentimento. Inclusive, daqui a pouco eu vou passar algumas dicas bem práticas que para ótimo, de ansiedade. Deixa eu que só. ótimo, bacana. Legal. Agora deixa eu só falar sobre a depressão, né? Certo. A depressão também aumentou. Segundo os dados aqui, os casos de depressão aumentaram em 90% durante o mês de março, que foi justamente o início da quarentena, quando o pessoal começou a ficar em casa, começou a Sim, adquirir aquelas medidas preventivas. Então, nesse período, a depressão aumentou em 90%. Foi uma quantidade aí, uma estatística muito grande, nossa, exorbitante. mas aumentou, infelizmente. E a depressão também é afetada pela quarentena, por conta também dessa questão assim por conta da tristeza. Às vezes, por exemplo, a pessoa passou por uma perda, perdeu um emprego, perdeu um familiar, perdeu alguém, e se a pessoa não desenvolve um manejo saudável com essa tristeza, vai passando o tempo, igual a gente já está em julho, já foram mais ou menos Sim, 4 meses de quarentena. 4 meses, isso. Imagina a pessoa que sofreu uma perda lá no início da quarentena e até hoje não conseguiu desenvolver uma maneira de lidar com a tristeza. Então, a chance dela ter desenvolvido uma depressão é muito alta, É, sim. muito alta. Então, por conta dessas questões que causam tristeza, é bem possível assim de estimular a depressão, de desenvolver esse transtorno. É uma situação assim, infelizmente esses números existem, né? Não é Sim, nenhuma brincadeira isso, eles são reais. E assim, infelizmente a gente sabe que parte de tudo isso veio por influência da pandemia, né? A quarentena, o isolamento social, sim, mas que infelizmente é a única forma mais eficaz da gente ficar protegido, né? Mas que exatamente. vem como gatilho para ansiedade, para depressão e para outros transtornos psicológicos. Aham, Infelizmente, também temos uma porcentagem aí que é onde eu me refiro sempre, eu converso muito, eu sou muito aberto aqui na minha residência, converso muito bem com a minha família referente a isso, não tem nenhum problema, mas no início eu tive. Então hoje eu sei que eu tive que passar por um período de aceitação para eu falar abertamente hoje. Tanto é que eu já tinha um bom tempo que eu não ia na psiquiatra. E na quarentena eu tive que ir. Acredita? Eu aqui em casa, ela lá no consultório dela, de videochamada, mas sim, foi necessário, entendeu? Para ver, porque querendo ou não, até nós mesmo que, igual eu sou medicada, eu tomo medicamento para ansiedade, mas tem uns momentos que a gente fica na incerteza, que gera dúvida, entendeu? Que parece que não é real. Então é de importância a gente procurar um especialista. Por isso que eu acho importante falar sobre isso. Tem pergunta aqui, Newton, eu vou dar uma olhadinha aqui, Ah, sim, eu vi mesmo o que eu já pessoal vou te mandando. falar. Mandaram bastante, peraí. Deixa eu ver aqui. E a Cris, de Monte Alegre, falou que tá tendo crise, teve que ir pro hospital. É muito triste, eu já vivi isso e é muito triste. A Juliana, que bom, superei ambas no ano passado. Após muito relutar,
em tratar, porque não queria sofrer preconceito na família e no trabalho. né? E acontece mesmo, muito. Infelizmente. Eu queria até parabenizar aqui a Juliana por ela ter superado, né? Porque é muito difícil superar sozinho, ainda mais sofrendo tanto preconceito, tanto na família quanto no trabalho. Extremamente difícil. Muito Extremamente. Ó, difícil. tem uma aqui. Ela colocou aqui, ó, minha filha tem hipotiroidismo e tem muita crise de ansiedade. Agora com a pandemia está pior as crises dela. Aumentou. Queria uma dica de como agir, como ajudar ela a melhorar. Ó, qual que é a idade dela, né? Depende muito também da idade, né, Newton? Sim, Para sim. para ajudar numa dinâmica, alguma coisa, ou tem alguma coisa que vale tanto para criança, para jovem, para adulto? Sim. Então, cada caso é um caso, né? No consultório seria Isso. mais fácil, né, de identificar o que É. seria indicado para cada pessoa, mas existem Uhum. as dicas assim mais genéricas, né, que costuma ajudar muitas pessoas, assim, muitas pessoas costumam Sim. aderir essas dicas. É claro, assim, em uma ansiedade num nível muito alto, é muito difícil aplicar dicas assim que a gente vai passando. Aí seria ideal mesmo um acompanhamento psicológico, em clínica mesmo. Agora, uma ansiedade mais médio a leve, aí é bem tranquilo. Inclusive, eu acho que eu já vou passar aqui, Gladstone. O que que você acha? Uai, fechou, pode Fechou? passar. Fica à Beleza. vontade, meu querido. Eu vou passar então aqui as dicas, já que apareceu essa pergunta Perfeito. de ansiedade, Casou, né? tá? É o seguinte, pessoal, muita atenção agora nesse momento que pode ajudar bastante pessoa. A ansiedade, igual como eu falei, é uma coisa normal, né? Todo mundo tem. Mas você precisa prestar muita Sim. atenção se o nível dela está aumentando, se está acima do esperado, se está atrapalhando sua vida. Você percebeu que está aumentando? Existem algumas dicas que podem trabalhar, que podem ajudar a diminuir o nível dessa ansiedade. São estratégias fisiológicas, né? Como, por exemplo, meditação, você esvaziar a mente, colocar todas aquelas técnicas de meditação. Existem também a questão do controle da respiração, técnicas de respiração diafragmática, que ajuda a diminuir o ritmo do corpo. Então, a técnica é a seguinte: você senta em algum lugar da sua casa, um lugar tranquilo, onde não vai ter interrupção, e você vai fazer respirações profundas. Você vai inspirar pelo nariz, você puxa pelo nariz, enche o peito e o abdômen, que é a parte aqui do diafragma, e depois solta o ar. E expele todo aquele ar, não deixa ar dentro do pulmão. Depois, novamente, puxa o ar com tranquilidade, depois solta o ar. Repete isso umas 10 vezes. Já é uma quantidade boa aí para já dar um resultado aí de diminuição no ritmo do corpo. Então, essa questão da técnica de respiração costuma ajudar muito. Outra coisa também que pode ajudar são técnicas de relaxamento. Tem uma técnica que é a massagem aqui na cabeça. Então, você massagear o couro cabeludo costuma aliviar um pouco daquele estresse, daquela tensão e diminuir um pouco da ansiedade, o nível aí da ansiedade. Outras estratégias também que ajudam muito são estratégias psicológicas, que já é o monitoramento aí das emoções, você tentar identificar qual emoção que você está sentindo naquele momento, porque muitas vezes a gente costuma sentir as emoções, a gente costuma passar pelos pensamentos de forma muito automática. A gente vive aquelas emoções, não dá atenção, não deixa para lá. E muitas vezes a gente tenta até evitar, né? Nossa, eu tô triste, eu não posso ficar triste, então é melhor evitar. E isso é um grande erro, porque isso pode causar muita doença psicossomática. Se você não trabalha aqui na mente, ela vai transbordar no corpo e pode trazer doenças aí, como lúpus, gastrite, várias doenças aí que atacam o corpo. Então é você monitorar seus pensamentos, entender se eles estão dentro da realidade, se não estão muito voltados para o futuro, se familiarizar mesmo com essas questões que são humanas. A gente não pode evitar uma coisa que é inevitável, a gente tem que enfrentar. E outra coisa muito importante também que ajuda muito é a atividade física. Então,
você está lá num dia muito estressado, um dia muito ansioso, aquele sintoma, né? O sintoma da ansiedade geralmente é respiração acelerada, tremor, tem gente que fica com a mão fria, é, Formigamento. formigamento, existem muitos sintomas. Eu Então, tive muito. você já experienciou já, né, esses sintomas. Muito. E quando a gente percebe que está com esses sintomas, a atividade física ajuda muito, dá uma abaixada aí nessa quantidade de energia acumulada, e além de melhorar também a nossa questão física, né? Melhorar o nosso corpo, Sim, tem a parte da autoestima. Então, quando você percebe que você está se desenvolvendo em uma parte da vida, por exemplo, a parte física, a parte do corpo, você se sente com a autoestima melhorada também. Então, a atividade física, eu exatamente. sempre falo nos vídeos, sempre falo nas lives, o pessoal que me acompanha deve estar até enjoado disso, mas é muito importante. Não, mas tem que falar, né? Se faz Tem, parte de um protocolo positivo, tem que falar. tem que falar. Essa questão aí, essas técnicas que você falou, a única que eu não pratico é atividade física. É, Infelizmente, eu sou muito lerdo, morro de preguiça, até fora da quarentena mesmo, quando estava em dias comuns, eu tinha muita preguiça de ir à academia. Às vezes, na quarentena eu já até tentei. Peguei as minhas duas sobrinhas, a Emily e a Evelyn, minha irmã Sara, fui ali, coloquei no YouTube e falei, vamos fazer exercício. Não passou de 2 dias. Não dou conta, eu não tenho muita animação para isso não. Mas a respiração consciente, ela é fantástica. Eu faço ela várias vezes por dia, quando eu já me sinto que estou um pouquinho querendo subir a ansiedade. O sim, relaxamento muscular também é muito bom, muito importante. Essas técnicas que você deu, eu tenho certeza que a menina que mandou, a Stephanie que mandou a pergunta, tenho sim. certeza que se ela praticar na filha dela, vai ter bons resultados sim. Tem uma pergunta aqui bem Vamos ver. bacana, Newton. Ó, existe estados depressivos ou seria momentos de tristeza? Eu posso ficar alguns momentos depressiva ou depressão seria um momento maior, um estado longo? Não sei bem explicar. Entendi. Então, a depressão já seria um estado doente, é tipo assim, de transtorno, né? Um estado doente. A pessoa desenvolve uma doença. O É normal crônico, não? é crônico, assim. Enquanto a pessoa não tratar, não trabalhar o psiquiatra, trabalhar a questão do medicamento, procurar um psicólogo, também a questão das emoções, a depressão pode ir piorando e é muito difícil uma pessoa sair de uma depressão sozinha. Só se fosse uma depressão bem leve, né? E uma pessoa que tiver muita estrutura para lidar com ela. O normal Sim, dessa história é a emoção de tristeza. Ela sim, a gente pode passar por momentos breves. Então, por exemplo, a gente perde alguém, a gente termina um relacionamento, perde um emprego, alguma coisa assim. Normal a gente sentir tristeza, a gente é ser humano, isso a gente é afetado por essa emoção. Agora, a depressão não. A depressão é um momento muito longo aí de vivendo, experienciando essa emoção de tristeza e a pessoa não consegue sair dela. Ela fica meio que presa nesse estado. então, Newton, o termo correto seria, não, é errado a gente falar estou deprimido. Então, hoje eu estou deprimida, amanhã eu já não estou. É errado isso ou não? Hoje eu estou triste e amanhã não estou. Seria mais Isso, seria mais viável, né? sim, sim. Entendi. Bacana, ó, tem outra aqui. Ótima abordagem, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Jaque, um beijo. Não é um assunto fácil, não mesmo. Porém, é muito necessário. Estou fazendo terapia há 2 meses e tive muito receio, porque existe muito preconceito, sim, infelizmente. E é verdade Sim. mesmo. A Natália também mandou. Sou muito ansiosa, sempre uso essa técnica da respiração, ajuda muito, tá vendo? É muito Legal. bacana isso. É muito legal. Está sendo muito utilizado, né, essa questão da respiração. Tá. Isso aí, a tecnologia, o trabalho que igual sua iniciativa aí de poder ir divulgando, reconhecendo essa Uhum. importância da saúde mental,
as pessoas vão tendo conhecimento sobre essa saúde, né, que é muito importante da gente cuidar. Sim, Igual sim. teve um passado aí, um momento aí da nossa história, em que valorizava 100% a questão física, né? A pessoa ia Aham. tomar um exame médico para ver como é que está a saúde E física, pronto, né? esquecia completamente da questão mental. Hoje, graças a muito trabalho, isso está mudando aos poucos. Tem um processo de desenvolvimento. Ô, Newton, e me dá uma opinião aqui. Você acha que o Ministério da Saúde ou a Organização Mundial da Saúde, vamos falar em termos geral, Sei, eles são falhos referente a. Porque a saúde mental, eu acho que ela deve ser tratada para a par com a saúde física, e parece que não tem muito interesse na saúde mental. Assim, parece que eu não consigo visualizar muitos investimentos de estados, entendeu o que eu estou me dizendo? Eu estou errado, eu estou equivocado, ou realmente existe essa dificuldade do Estado entender a necessidade da saúde mental? sei. Então, isso aí já seria tanto na parte do Estado, né, e tanto uma parte muito cultural, né? É uma, igual- Cultural, sim, sim. Igual eu disse, aos poucos vai meio que desbloqueando essa área, né? A gente vai tendo mais reconhecimento. Não tem, aham. igual você disse, não tem tanto investimento, as pesquisas estão bem escassas mesmo, mas aos poucos a gente vai tendo essa visualização, a gente vai tendo esse reconhecimento e vamos fazendo parte aí do quadro, né, de importância aí da saúde, da área de saúde, né? Sim, Igual sim. teve essa questão aí teve um dia aí que estava recrutando o pessoal aí da área da saúde para ajudar nessa questão do coronavírus, para fazer um apoio aí para as pessoas. Eu vi, eu vi, E eu vi, eu achei até bacana. os psicólogos foram recrutados, assim, a gente teve essa visão da nossa importância. Não, esse momento seria muito importante a presença de vocês aqui. Então, aos Eu poucos, a acho gente vai muito tendo essa. importante mesmo, mas aí é onde me vem a pergunta, por que em dias comuns não é importante? Pois é, Entendeu? Eu acho que, assim, eu tenho amigos que trabalham na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, e eles têm mensalmente terapia, entendeu? Sessões de terapia justamente por conta do serviço, do trabalho ser muito desgastante, entendeu? Muita pressão. E por que que só em áreas privadas, entendeu? Estatal, não sim. sei, eu fico meio assim, entendeu? Aham. É, infelizmente, Mas, igual. infelizmente, isso aí é uma questão de evolução, é igual você falou. Às vezes a gente não pegue isso, mas mais na frente, nossos Sim, futuros filhos, netos, bisnetos vão pegar e já é muito bom. Pelo menos vai olhar para trás e vai falar: ó, meu avô, meu tio, minha mãe fez aquilo dali, fez isso acontecer hoje. Isso é muito importante também, né? Faz parte da história. A Juliana sim. colocou aqui, ó, a terapia e medicação. Na terapia, ressignifiquei muitos traumas e redefini a carreira profissional, pois sem a terapia e apenas com remédio sei que seria paliativo. Excelente trabalhar essas dicas, Newton. Ela te elogiou. Muito obrigado pela sua participação, Juliana. Obrigado. Fico muito feliz aí pelo reconhecimento. Eu tinha visto uma pergunta lá em cima, só que Hum, a pessoa será que eu passei? perguntou se depressão tem cura. Uma pergunta muito. Nossa, era a próxima pergunta aqui, mas então, já que você Beleza. já viu, você quer que eu volto lá? Não, não, eu já vou responder aqui. Então, a Ah, tá. depressão, a gente não fala em cura, a gente fala em um É. alívio, né? A pessoa conseguir lidar com ela. E no futuro, depois de um tratamento muito bem feito, depois de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, a pessoa vai viver normalmente, ela vai ficar tranquila, assim, não vai sofrer tanto pela depressão. Mas a gente não trabalha com essa nomenclatura, cura, né? Que é muito delicada. A cura quer dizer que é como se tivesse arrancado aquilo lá do corpo, né? Como se fosse uma gripe. E depressão não funciona assim, é uma questão muito complexa
e ela vai sendo aliviada aos poucos, aí, depois de muito trabalho. É uma pergunta que ela é difícil porque a resposta que a gente queria escutar, a gente não escuta, né? Mas ela, é como você falou, tem os seus tratamentos. Que bom que tem tratamento. Existem tantas doenças que não tem tratamento, né? Pelo menos essa Uhum. tem. E são assim, são tratamentos acessível. Por isso a importância de conversar, de confiar em alguém, em se abrir. Eu acho isso muito importante. Inclusive, mais para o final da live, eu quero que você mostre, explique para as pessoas que estão assistindo e até para mim mesmo, para eu poder aprender e passar Sim. para as pessoas que eu conheço. Qual a melhor forma de notar, identificar alguma coisa e tentar conversar com alguém sem sentir medo, sem sentir Ah, receio de falar, entendeu? Uma forma melhor. A gente pode ir para as perguntas que as pessoas tinham mandado no Instagram? pode mandar aí. Beleza, ó. Beleza, vamos lá. Eu deixei um quadrinho lá de perguntas e as pessoas foram mandando. Ó, a primeira é: o que fazer para ocupar a mente e deixar a ansiedade de lado? É possível deixar a ansiedade de lado, Newton? É possível sim, assim, Oh, você que bom. sair de ansiedade, né? Escapar, mas se for ficar fazendo isso sempre, não é uma estratégia muito boa. Às vezes é necessário um enfrentamento. Porque, por exemplo, você está sentindo ansiedade, aí você fala, eu vou fazer uma caminhada para me esquecer. Ou tem pessoas que costumam descontar isso na comida ou na bebida, e são estratégias que já não são saudáveis. E consegue sair daquele momento ali de ansiedade, por exemplo, você está com ansiedade, come um chocolate ou bebe uma cerveja. Você fica naquele estado de relaxamento. É uma maneira de Mas é fuga, momentâneo, né? uma fuga assim, da ansiedade. O ideal seria mesmo a questão do enfrentamento, ver como que a ansiedade funciona em você e, junto com isso, usar as técnicas aí de diminuição do nível da ansiedade, que é a questão do relaxamento, da meditação e tal. Mas toma muito cuidado com essa questão assim de ignorar as emoções, ignorar a ansiedade. Isso pode trazer muito problema no futuro. Justamente. Inclusive, você falou da caminhada, tinha uma amiga minha, Sirlene, ela falou: caminhada faz bem para depressão? Faz Certamente, né? muito. Mas assim, É muito bom. a caminhada seria atividade física seria uma das ferramentas que pode trabalhar em conjunto com várias outras ferramentas para poder melhorar, para poder aliviar. A caminhada em si, somente ela, não ajuda. Às vezes também pode ser que a questão do medicamento também não pode ajudar, se for só ele isolado, seria necessário um trabalho em conjunto. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão de falar assim, tal coisa vai melhorar a depressão. O ideal E depositar tudo naquilo, né? é depositar a esperança só naquilo. Isso é, E aí não dá certo, aí a pessoa se frustra e ao invés de melhorar, só piorou. sim, sim, sim. É igual minha mãe sempre me fala, meu filho, trabalhar de formiguinha dá muito mais resultado que trabalhar sozinho. E é verdade, se você dividir tudo separadinho que você tem que fazer, e como por exemplo, são mecanismos que vai te ajudar a livrar da ansiedade, te ajudar a vencer um pouco a depressão. Se você Sim, seguir e fazer passo a passo, dá um resultado muito positivo. sim, sim. Newton, eu tenho uma pergunta aqui que está assim, ó, qual a diferença entre terapeuta e psicólogo? Existe essa diferença? Então, o psicólogo tem a questão da psicoterapia e da terapia. Essa questão da terapia, a gente costuma utilizar bastante também, né? Mas existem algumas diferenças. Igual terapeuta, igual existem terapeutas alternativos, que é a questão, por exemplo, da acupuntura, que trabalham uma área diferente, são técnicas diferentes aí de trabalho. Aham. A gente, Tipo reiki, você fala? como? Tipo reiki?
É Reiki Reiki que também, fala? exatamente. É, não é? Eu Tem fiz, eu fiquei acupuntura. fabuloso. Eu amei, eu fiquei fantástico com aquilo. É muito Sim, sim. bacana, muito É, a bacana. terapia, se não me engano, acho que vem do grego, significa arte de cuidar. É a questão de cuidar. Então, a psicoterapia seria a questão de cuidar da mente. E a terapia que o pessoal faz aí, que é muito válido também, são trabalhos ótimos aí, que ajudam muito as pessoas. Eu valorizo também colegas aí, Sim, aham. que trabalham as técnicas, né? Os métodos aí de poder trabalhar. Mas sobre essa pergunta, existe sim uma diferença entre terapeuta e psicoterapeuta. Aham. Não sei se eu É consegui, interessante, né? ficou claro. Ah, acredito que ficou sim. Ficou Mas qualquer claro. coisa, a pessoa que fez a pergunta, se tiver mais alguma dúvida, manda aí que a gente responde. Sei. Ó, tem outra aqui, o Newton. Em relação à mídia, como lidar com o excesso de informação? Eu achei interessante essa pergunta, porque esse excesso, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? E às Sim. vezes o excesso do positivo também faz mal. Como que você entende isso? Então, o primeiro passo, acredito que seria desenvolver o autoconhecimento, né? A pessoa entender quais que são os limites dela, o que que faz bem para ela, o que que não faz, quais são as necessidades, por que que ela está procurando essas mídias, qual que é a intenção dela? É de entretenimento? É de procurar informação? Qual que é a intenção dela Entendi. procurar? Beleza, procurou. E o quanto que ela precisa de absorver de informação? Será que ela não está exagerando? Ou será que aquela informação que ela está buscando, ao invés de ajudar, está piorando? Então seria ideal a pessoa se entender primeiro, sabe? Eu não tem como eu falar assim, o ideal seria 2 horas de televisão, 3 horas de Entendi. Não WhatsApp. tem como, né? Como? A Não pessoa tem tem que como. definir isso nela, entender seu Mas, funcionamento. entendi. Mas igual, por exemplo, vamos citar a nossa real situação. Você liga a TV agora, só fala de morte, de mais casos, só Sim. notícias catastróficas, que infelizmente é uma realidade que a gente está passando, Sim. mas que a mídia não está pegando nem um pouco leve com essas Aham. notícias. Você desliga a televisão e vai para o celular. Se abre o Facebook, é mais notícias ruins. Você vai para o Instagram, mais notícias ruins. Então acaba que a pessoa fica realmente sem saída, entendeu? Sim. Aí é onde a gente fala, eu pelo menos falo, vai ler um livro, né? Vai Sim. ver um filme positivo, Dona Hermínia, Paulo Gustavo, né? Vai rir, Não, divertir. Aqui em mais casa a gente saudável. faz isso. A gente Exatamente, faz isso, igual, uma coisa mais saudável, entendeu? igual isso aí que você está falando, é algo que vem do seu autoconhecimento. Você sabe que se você assistir muita coisa ruim, né, muita tragédia, você se sente mal. Então, sua estratégia foi Sim, ler um livro, foi procurar outra coisa. E o mesmo vale para o pessoal também. Se você sente que as notícias na televisão tá te incomodando, tá te deixando para baixo, repense, pensa assim, será que eu preciso ficar vendo isso? Será que é melhor eu desligar a televisão e fazer uma outra coisa? O problema é ficar muito no automático, né? Às vezes a televisão a gente assiste para ter uma certa companhia, né? A gente está almoçando, jantando, é, uma companhia. Então é sair desse é. automático. É igual eu costumo dizer, eu falo muito aqui em casa, eu sou muito exigente. Eu sou uma pessoa muito aberta, sou muito aberto, eu converso de É, tudo com a minha mãe, minha irmã e com as minhas sobrinhas. Mas eu sou muito exigente. Eu não deixo, eu não permito as minhas sobrinhas fazer refeição na sala, ou com o celular na mão, ou vendo alguma coisa. Justamente porque eu tenho uma preocupação muito grande do que serão essas crianças de hoje em dia com esse acesso todo fácil à tecnologia, a tablet, a celular, a aplicativo, entendeu? Esses dias eu falei para minha sobrinha, eu com 16 anos, eu sentava no chão e brincava de terra, entendeu? Hoje eu tenho uma sobrinha de 11 anos que tem TikTok.
entendeu? Que eu Aham. nem sei como funciona. Assim, vai tomando uma proporção que a gente no início a gente acha tudo muito bonitinho, mas aí quando chega lá na frente a gente vê o quanto a gente poderia ter evitado determinadas situações, entendeu? É realmente assim, é bem preocupante. O Newton, tem uma aqui, ó. Quando devo procurar um terapeuta? E quando eu devo procurar um psicólogo? Ah, sim. Acredito que a mesma. Eu vou falar sobre a questão do psicoterapeuta, que fica mais fácil, porque as outras técnicas Beleza. de terapia eu não conheço, assim. Mas na questão da psicoterapia, é quando você está percebendo que suas dificuldades, seu sofrimento está atrapalhando sua vida. Então, às vezes, por exemplo, uma questão de ansiedade está atrapalhando no relacionamento, está atrapalhando no trabalho. Você está percebendo que está trazendo um sofrimento muito grande e você não está conseguindo controlar aquilo, está saindo do controle, aí já é o momento ideal para você procurar ajuda. Porque é melhor procurar ajuda antes dela se tornar realmente um transtorno, porque fica mais fácil, né, de trabalhando. Quando deixa para a última hora, quando a bomba já está explodiu já há muito tempo, fica mais difícil. Aí é um processo É, muito mais longo aí para poder trabalhar. Então seria bom é, é, tem alterações aí na vida, na maneira que você se comporta, seria ideal esse momento. entendi. Bacana. Newton, essa é a última pergunta daquelas caixinhas lá. Tá? Como lidar com as frustrações dos planos interrompidos pela pandemia? Essa pergunta é pesada. Essa é difícil. Essa é difícil. Essa é. Boa sorte, meu querido. Bom, isso aí está muito ligado à questão do autoconhecimento também, né? Porque qual que é o Varia jeito, muito de pessoa para pessoa, né? assim, qual que é o jeito que você lida com as frustrações? Porque a mesma forma que você pode estar lidando com as frustrações aqui da pandemia, é a mesma forma que você lidou na sua vida inteira. Às vezes foi daquele jeito que você aprendeu a lidar. Então, se você lida com a frustração de uma forma muito cruel, em que você não está conseguindo se desligar daquela frustração, procurar outras alternativas para poder realizar os planos, ou replanejar também a vida, todas essas estratégias de enfrentamento diz muito sobre essa questão da frustração, sabe? É a maneira que a pessoa lida com Entendi. a frustração. Entendi. Agora, Bacana. lidar com a frustração é difícil. Aí já seria Não, isso aí é complicado, né? muito profundo. Então, Newton, a gente já está quase encaminhando já para o final da live, né? Já tem um. Sim, sim. Vamos lá para você ensinar para a gente a melhor forma. Olha, eu estou identificando que eu estou ansioso ou eu estou identificando que eu estou deprimido. O que que eu faço? Eu preciso procurar um especialista. Sim. Beleza, ótimo. Já está ótimo. Mas eu quero trocar uma ideia com alguém antes. Como que eu falo? Que eu tô com medo da pessoa achar que é frescura, que é sem necessidade, entendeu? Aham. Como seria uma forma de falar, talvez, com um amigo, com um familiar, ou até mesmo com um namorado ou namorada? A melhor forma? Dá umas dicas aí pro pessoal. Entendi, entendi. Então, bom, primeira coisa que seria importante trabalhar é a questão da frustração, né? Porque às vezes a É, pessoa vai chegar na pessoa e não vai receber aquela atenção que ela queria, né? Então ela se preparar, falar assim, eu vou falar o que eu sinto, eu vou me abrir para a pessoa, vou desabafar e beleza, se a pessoa ouvir, tranquilo, a pessoa está mas se a pessoa não ouvir, eu vou agir dessa outra forma. Eu vou procurar uma outra pessoa para conversar, eu vou procurar um profissional para conversar, mas essa questão do medo é completamente normal. Isso aí o medo do julgamento é um medo completamente normal do ser humano. A gente ficar com medo do que a pessoa vai achar da gente. Mas você, sim. pessoa, assim, quem está sofrendo, tem que pensar muito em si mesmo. Pensar
que ela está precisando de ajuda, reconhecer isso e tentar deixar um pouquinho da vergonha, do medo de lado e enfrentar. O primeiro passo é esse, enfrentamento. A pessoa enfrentar os seus medos. Se a pessoa fica muito acomodada, ninguém vai saber que ela está sentindo aquilo. A pessoa fica, Exatamente. ninguém vai saber e ela vai ficar sofrendo aquilo lá sozinha. Então, o primeiro passo é desbloquear esse medo, né? Conversar com a pessoa, fala de uma forma clara, tenta explicar o que você está sentindo. Olha, eu estou sentindo que desde que aconteceu isso, eu comecei a sentir isso, eu, eu fico triste, eu fico ansioso. Explica, né? O que está acontecendo? Agora eu vou passar uma dica assim para a pessoa que está escutando. Eu acho que também seria importante essa orientação. Seria interessante, Sim, exatamente. seria interessante uma escuta ativa, porque muitas vezes quando a gente está conversando com alguém, está escutando o sofrimento de uma pessoa, a primeira reação que a gente tem às vezes é de colocar aquilo que deu certo para a gente. Falar assim, mas é só você fazer isso aqui que dá certo, que não sei o que lá. Às vezes não, às vezes é É, melhor só escutar e não falar nada. Só escuta a pessoa, deixa ela falar com tranquilidade, deixa ela botar aquilo lá para fora, não interrompa, né, a pessoa. Então, a comunicação, nesse caso, tanto da pessoa que está falando, né, de se expressar, de falar tudo que sente, e tanto da pessoa que está recebendo, a pessoa receptora, de escutar com atenção, não julgar, deixar a pessoa falar com tranquilidade, porque nesse momento acontece uma colaboração, né? A pessoa faz uma parceria com a outra, fala assim, eu estou te escutando, eu posso tentar te ajudar, eu posso te encaminhar para um profissional, e a pessoa que está falando sente confiança nessa pessoa também. Então, em futuros momentos que ela se sentir mal, ela vai conseguir falar com ela. Então, acredito que seria essa. exato. Muito bom, as dicas muito boas, galera. Vamos aprender, ter empatia com o próximo, igual o Newton falou, né? Vamos, pelo menos, se não tem o que falar, vamos só escutar, não julga. É, aquele ditado que eu sempre falo: se a dor não é sua, não ria do colega, entendeu? Porque você não sabe as lutas daquela pessoa. Não seja um babaca, não, entendeu? O mundo tá tão cheio de gente babaca, entendeu? Que só Exatamente. aponta o dedo. Então, assim, não seja uma pessoa babaca, não. Escuta, fala com a pessoa, se você puder falar algo que vai ser construtivo. Se não for, você fica caladinho. Eu acho que é melhor. Newton, meu querido, a gente está indo para a final já, né? Foi uma live bem bacana. Foi. Eu quero te pedir para que você deixe uma mensagem. Pode ser o que você quiser, entendeu? Uma reflexão, uma mensagem, algo interessante para que eu possa aprender com você e para que todo mundo que assistiu a nossa live, que vai assistir, porque essa live vai ficar salva, eu vou colocar ela no Facebook e certamente eu vou criar alguma coisa no YouTube, eu estou no início de tudo para eu botar lá. E eu Legal. passo os links. Inclusive, o seu canal eu vou divulgar no meu Instagram para as pessoas ir lá e te seguir lá, certinho? Deixa uma Ok. mensagem aí pra gente, Nilton, e depois eu vou deixar a minha. Certinho. Muito obrigado aí, ô Gladstone, pela força aí, pelo reconhecimento, pelo Imagina. convite. Fiquei muito feliz mesmo, foi uma live bem produtiva. Eu vou tentar falar de uma forma mais rápida, porque falta só 5 minutos. Eu vou tentar falar uma coisa bem breve. Daqui a pouco Certo. o Instagram vai te cortar. É verdade. Tentem olhar a parte mental como uma coisa importante, uma coisa que faz parte. Da mesma forma que você cuida, às vezes, do seu corpo, da sua espiritualidade, tente olhar com carinho para a parte mental também, certo? Cuidar das suas emoções, entender que são parte do ser humano, que você possui elas. Você não vai ficar sem elas nunca na sua vida. Até no seu último momento de vida você vai ter esses conteúdos humanos. Então, é muito importante vocês terem um contato, uma comunicação mesmo. E eu achei interessante também essa última fala sua,
E eu ouvi uma frase esses dias falando que as pessoas estão mais viciadas em criticar do que ajudar. Então, o mundo realmente Exatamente. precisa mais de motivadores, de incentivadores, do que pessoas que estão ali para criticar, para te deixar para baixo e competir com você. A gente precisa ter um time, o ser humano precisa ter um time unido para poder evoluir. A gente precisa evoluir e para que a gente evolua, a gente precisa de união também. Acho que é só É isso. verdade. Boa tarde. Parabéns, muito obrigado. Eu vou tentar ser breve também, porque eu vou até pedir perdão e pedir licença porque eu fiz uma colinha, porque eu fiz antes da live e não consegui decorar. Essa Boa primeira tarde. mensagem é para você que não sofre de ansiedade nem de depressão, mas que conhecem pessoas que sofrem. Para você que conhece alguém, um amigo, um familiar ou um namorado que sofra de ansiedade ou depressão, faça seu papel. Deixe seu lado humano falar mais alto, a ponto de você ter empatia com as lutas das outras pessoas. Acredite, o que mais ajuda alguém é ela saber que existe alguém para apoiar ela. Segurar nas mãos e dizer: eu estou aqui com você e você não irá passar por isso sozinho. A segunda mensagem é para você que sofre de ansiedade e de depressão. Para você que sofre de ansiedade ou depressão, permita-se. Deixe ser ajudado. Confie em alguém, família, namorado, amigo. Apenas confie e desabafe. A sua luta foi e irá continuar sendo linda. Não permita que isso acabe agora. Acalme-se, respire e diga: eu preciso de ajuda. Tenha fé em Deus e confie nos seus planos. Procure a ajuda de um especialista e confie. Te garanto, você não precisa passar por isso sozinho. Perfeito. Meus E parabéns. assim, gente, Ótimo. eu agradeço a sua participação, Nilton. Espero que a gente possa ter novas oportunidades. E eu quero agradecer a todo mundo que compartilhou, que me ajudou, que está aqui prestigiando, que participou da live. Gratidão, gratidão, gratidão. Todo mundo sabe o quanto foi e está sendo difícil para mim falar desse assunto, mas graças a Deus a gente conseguiu, né? É quase uma hora. É isso aí, Gleber. Parabéns aí pela superação. Muito obrigado aí novamente. Obrigado. Obrigado, viu? Tamo Nilton, junto. muito obrigado. Fica com Deus, eu te chamo, tá bom? Amém. Um Você também. abraço. Um abraço. Tchau, galera. Obrigado. Tchau, tchau.